Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria. Dando continuidade ao nosso tratado, nós entramos no parágrafo 3º, que vai tratar de que este caminho é um caminho perfeito. Por que ele é perfeito? Porque Nossa Senhora Maria, ela é a mais perfeita e santa de todas as criaturas. Ela é a obra-prima de Deus. E é um caminho perfeito porque Jesus escolheu este caminho. Ele veio pela humilde Maria, sem nada perder da sua divindade e da sua santidade. E nós, os pequeninos, nós devemos também subir por esta via, porque ele desceu por ela. O incompreensível, ele deixou-se compreender e conter perfeitamente por Maria. Também nós devemos nos deixar conduzir e conter perfeitamente, sem reservas. Ele vai dizer que o inacessível aproximou-se e uniu-se perfeitamente a Maria, inclusive na sua humanidade. E nós também devemos nos deixar unir perfeitamente e estreitamente a Maria, sem temor de repulsa, porque ela não repele a ninguém. Aquele que é, Deus é aquele que é, e aquele que é quis se unir àquele que não é, ou seja, nós. Para quê? Para que ele possa nos tornar. Nosso Senhor, veja, Nosso Senhor não deixou de ser no tempo aquilo que ele é na eternidade, ele não deixou de ser Deus. E ele quer vir até nós pelo caminho de Maria para que ele nos torne novamente imagem e semelhança. Pela graça e pela glória. Essa união é perfeita em nossa Mãe Maria Santíssima, tudo nela. É uma união estreita, inteira e perfeita nela. E nós não corremos risco de estar enganados. Por quê? Porque tudo está nela e Jesus deu o exemplo disso. E ele vai dizer assim que mesmo que houvesse um novo caminho, auxiliado por todos os santos e por todos os anjos, que esse caminho fosse belo, que esse caminho fosse ornado com tudo que há de melhor, ainda assim, nós deveríamos preferir este caminho imaculado e perfeito, porque este é o melhor caminho. Um caminho sem nenhuma sombra de mancha, sem nenhuma sombra de pecado, seja ele original, seja ele atual, sem nenhuma sombra de trevas. Esse será o caminho que Jesus usará para que ele volte a segunda vez, e ele vai voltar para reinar. E este é um caminho seguro e é um caminho perfeito. Como dissemos lá no começo, a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo na encarnação, ela foi uma vinda oculta e secreta. E a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vai usar esta mesma via, este mesmo caminho, ela será uma vinda gloriosa e retumbante. As duas vindas de nosso Senhor Jesus Cristo são vindas perfeitas e feitas pelo mesmo caminho. Por fim, a seguida nós temos o parágrafo 4º, que ele vai dizer que é um caminho seguro, porque este caminho adquire para nós a perfeição e a união. E ele vai dar alguns motivos aqui. Primeiro, porque é uma prática antiga. Essa prática é feita desde os primórdios. Os escritos dessa prática, eles são posteriores, mas ela é feita desde os primórdios da nossa igreja, a começar do discípulo João e de outros posteriores a ele. Mas ele vai citar alguns aqui. Henri-Marie Bourbon, 1702, ele escreveu A Santa Escravidão da Admirável Mãe de Deus.
O santo rei Dagoberto II, no século VII, ele já havia se consagrado como escravo a Maria. Santo Odilon, abade de Cluny, em 1040, praticava essa devoção. O bem-aventurado Marinho, no ano de 1016, que era irmão do cardeal Pedro Damião, fez-se também escravo de Nossa Senhora, e Nossa Senhora veio buscá-lo na hora da sua morte, prometendo as graças e as glórias do paraíso. Padre Simão de Roias, em 1611, ele colocou essa devoção em voga na Espanha e na Alemanha. Ele foi o pregador dessa devoção na Espanha e na Alemanha. E ele conseguiu indulgências que foram pedidas pelo rei Filipe III a Gregório XV, o Papa. E foram concedidas enormes indulgências. Padre Simão, ele era pregador do rei Filipe. Padre de los Rios escreveu a Hierarquia Mariana, no qual ele trata da antiguidade, da excelência e da solidez dessa devoção. Os padres treatinos estabeleceram já no século XVII essa devoção na Itália, eles pregaram essa devoção na Itália. Os padres jesuítas, eles compendiaram um pequeno tratado sobre essa devoção em 1634. O cardeal Belur, famoso na França, ele espalhou essa devoção na França. Ele foi perseguido, ele foi caluniado durante toda a sua vida, mas ele se manteve paciente e inabalável. Ele não se defendeu, mas ele defendeu essa devoção e ele calou a boca dos seus adversários quando ele usou o argumento de que esta devoção era uma perfeita renovação das promessas do batismo. Então ele sofreu, mas ele defendeu essa devoção sem ter que se defender pessoalmente. E por fim ele vai dizer que inúmeros papas e inúmeros teólogos examinaram a fundo essa devoção. E apesar das inúmeras perseguições sofridas por essa devoção, por quem prega essa devoção, por quem difunde essa devoção, todas essas perseguições elas são vencidas. E nós temos a graça de saber que nenhum papa condenou essa devoção e nem poderia condenar, sem que abalasse com essa condenação os próprios fundamentos do cristianismo. E vários papas não só analisaram, como adotaram essa prática de devoção. Vários teólogos não só analisaram, mas eles também adotaram como prática de vida. O que ficou dito com isso? Que essa devoção, ela não é nova, que ela não é comum e que ela deveria e precisa ser praticada por todos os cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.